Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu vou estar lendo aqui em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, que fala assim: O Senhor Deus diz, Belém e Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será pastor do seu povo, governando com a força que o Senhor lhe dará. E em nome do Senhor, o seu glorioso Deus, o seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Enquanto eu pensava sobre qual tema que eu traria nessa noite, eu comecei a pensar nos heróis da fé, que eles não falavam sobre a vida deles, não profetizavam, eles não contavam sonhos durante a pregação, durante os sermões, mas eles tinham algo peculiar na boca deles, que era só sobre Cristo. Eles só falavam sobre Cristo. E isso me inspirou de forma que eu pensei, o que tem que estar nos meus lábios não são as coisas da vida, senão o próprio Cristo Jesus. É por isso que nessa noite eu queria trazer sobre o nosso Jesus, o nosso Salvador. E quando a gente pensa que Jesus ele começou a aparecer só após Isaías, Miqueias e outros profetas, na verdade Jesus ele já foi pré-anunciado desde a queda do homem. Quando não tinha mais jeito, Jesus ele foi falado que haveria alguém, um descendente, que ele pisaria na cabeça da serpente. E a serpente teria uma certa questão com a mulher. E é interessante que a gente vê que Jesus, desde então, ele já é pré-anunciado desde o comecinho da Bíblia, desde o comecinho de tudo. E depois, isso só foi se confirmando cada vez mais através da vida de Isaías, do profeta Miqueias, onde a gente acabou de ler o texto dessa noite. E por que não falar desse Jesus que desde cedo ele já era profetizado, já haviam sinais de que ele iria vir, e depois de um longo tempo dos profetas, que houve um silêncio total, não havia mais profetas, não havia mais repercussões, finalmente uma virgem engravidou. Essa gravidez foi gerada pelo Espírito. E através dessa gravidez, o nome do menino foi dado como Emanuel. Agora não era mais um Deus só que estava no céu, mas o Deus também ele se tornou um ser humano. Ele desceu da própria glória para ele se tornar carne e osso para estar junto com a gente. E ele estava lá, numa manjedoura, junto com os animais, chorando e até sorrindo com a nova família dele. É interessante porque foi de uma maneira simples, foi em um lugar que nem havia espaço para ele. E não sabemos nem muito como é que era, mas a gente tem uma noção que foi no meio de feno, no meio de vários animais, no meio de barulho, em uma noite escura, e Jesus estava lá, todo pequenininho, enrolado em lençóis. Mas, desde cedo, ele já era pré-anunciado. E assim, quando Simão, um homem que era cheio do Espírito Santo, ele já cantava sobre Jesus, ele já esperava sobre Jesus. E quando ele o viu, ele chorou e se alegrou por causa daquela vida, porque ele sabia que aquele era o Salvador. Ana também, que era uma profetisa, ela saiu contando a todos quando viu Jesus. Quando soube do nascimento dele, e foi contar a todos como se fosse um sinal de esperança, como se Jerusalém, a falta de esperança que ela tinha de um Salvador, na verdade ela foi reconquistada com essa nova esperança, com o novo Salvador que estava naquela terra. E assim Jesus ele foi crescendo,
foi crescendo em sabedoria, crescendo, e cada vez mais as pessoas gostavam dele, assim como Deus também se agradava mais dele. Mais velho, ele foi tentado no deserto, e antes de ser tentado, ele passou por um processo que talvez muitas pessoas se perguntam, mas por que Jesus ele foi batizado com água também pelo seu próprio primo João Batista? E na verdade é um sinal de humildade desde cedo. E João Batista, o batizando com água, logo ele também foi batizado no Espírito Santo. E após isso, ele foi tentado no deserto e ele permaneceu firme com a própria palavra do céu. Depois disso, ele começou o seu papel como o seu trabalho com as vidas, com a cura, com milagres. Ele era simpático, ele era agradável e todos os admiravam por onde ele passava. Ao mesmo tempo que ele também era odiado quando ele fazia as pessoas colocarem o seu coração para fora, os seus pecados à vista, ele começou a ser odiado por essas pessoas também. Mas o que importa é que nesse caminho todo, Jesus ele curou, ele expulsou demônios, ele escolheu também 12 homens que seriam improváveis, inclusive um traidor, para seguir ele e fazer parte do ministério dele. Jesus também, ele deu um sentido no jejum, falou sobre o sábado e curou um homem no sábado também. Ele foi quebrando tabus que tinham na lei de Moisés e dando mais sentido àquilo que Moisés já tinha dado. Ele não quebrou as leis, mas ele deu um sentido maior, para que a gente não seguisse a regra, a firma, mas que a gente entendesse antes de fazer aquilo que a gente fazia, aquilo que as leis falavam para a gente fazer. E eram coisas que só Jesus ele podia ensinar, porque andando com nós, ele começou a entender que algumas faltas que a gente fazia, porque a gente não tinha muita noção sobre as coisas. E ele ensinou sobre amor, e o amor que só ele podia ensinar, porque ele morreria numa cruz por causa desse amor por nós. Jesus ensinou também sobre o cisco e a trave, a árvore e as suas frutas, e o alicerce na rocha e na areia. Desde cedo, ele começou a ensinar com parábolas, com fábulas, para que a gente entendesse melhor, porque ele percebeu que a gente não tinha muito entendimento sobre as coisas, ou como se fôssemos limitados o suficiente para não entender. E assim a gente foi aprendendo com ele desde aquela época. E ele falava de uma forma simples, com misericórdia, com amor e sabedoria, irradiava grandemente daquele homem, ao ponto dele juntar multidões, por mais que não eram multidões fixas, mas eram multidões, eram pessoas que queriam saber o que Jesus falava, que quando ele abria a boca para pregar, as pessoas se admiravam da forma que Jesus falava. E os milagres que aconteciam não eram coisas simples, eram coisas mirabolantes. Era uma viúva que o filho foi ressurreto. Era o fariseu que ele se entregou a Jesus, o cobrador de impostos. Então, eram coisas que aconteciam naquela época, quando Jesus estava perto, que só ele podia fazer, só ele podia descer tanta misericórdia, tanto amor e tanto perdão, ao ponto dessas pessoas se voltarem para ele, ao ponto dessas pessoas serem curadas de dentro para fora. Outra pessoa também, Simão, o fariseu, que tinha convidado Jesus para uma festa, acabou vacilando, e a mulher de má fama, com o nardo puro irradiando de seu coração, chorava no lugar mais alto que ela poderia estar, que era aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante a gente parar para pensar nisso, porque apesar da má fama, e Jesus sabendo disso tudo, ele não queria saber sobre o que ela tinha feito em toda a vida dela, mas o que ela entregava naquele momento a Jesus, que era o nardo puro, era um perfume, eram lágrimas, era os cabelos dela sendo passados nos pés de Jesus para secar aquelas lágrimas. E o mais interessante é que tudo que ela entregava é porque ela já tinha recebido um perdão muito maior do próprio Cristo Salvador. E para a gente entender mais, Jesus falou sobre o reino e de forma simples ele foi nos ensinando as coisas que a gente precisava saber.
Passando os dias, Jesus também falava sobre as perseguições e sofrimentos que a gente havia de passar. As multidões, ele ensinava os mandamentos importantes, falava sobre a fé, sobre o reino, sobre amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente pega a tabueta de 10 mandamentos, a gente percebe que tudo que se trata lá é primeiramente sobre Deus e depois ao nosso irmão, ao nosso próprio. E Jesus, ele nos ensinou isso de uma forma simples, para que isso entre no nosso coração. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, não vamos pecar nem contra Deus e muito menos com o nosso irmão. E se amamos o nosso irmão como a nós mesmos, não vamos pecar nem contra Deus e nem contra o nosso irmão também. E assim, ele falou também sobre a sua morte e ressurreição. E uma vez no jumentinho, ele entrou em Jerusalém com uma multidão eufórica de alegria que louvava a Deus e exaltava a Deus e se alegrava com aquele homem e falavam paz no céu e glória a Deus. Esse momento foi histórico porque um jumentinho entendeu a grandeza daquele que estava sob ele. É interessante a gente pensar que até um jumentinho entendeu isso. Imagine a gente, como é que a gente não pode nos curvar, como é que a gente pode não nos entregarmos totalmente a esse Deus, a esse Cristo que era tão bondoso, tão dócil. Por mais que ele era firme em todas as suas palavras, Jesus ele sempre mostrava ser uma pessoa simpática, amável e se esforçava em tudo que ele fazia. Depois disso, ele foi traído por 30 moedas. E depois disso, ele ceiou com seus 12 discípulos também. Mesmo com aquele que tinha o traído, que tinha acabado de o trair, trocar por 30 moedas, ele ceiou com ele e descansou sobre o peito dele. E ele orou com tanta intensidade ao ponto de suas gotas de suor se transformarem em sangue. E depois ele foi preso injustamente por causa de mim e de você. Ele foi espancado, cuspido, ele foi insultado, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele foi humilhado naquele lugar. As pessoas se perguntavam, mas se você é Deus, então salve-se a si mesmo. E na verdade, o plano ele era muito maior do que se salvar, mas era salvar aqueles a quem ele amava. E açoitado numa cruz que pesava no seu ombro, ele foi esticado para caber nas medidas que não eram suas, para morrer pelos pecados que não eram seus. O Deus Filho que desceu do céu, ele suspirou e morreu. Depois disso, o véu ele se rasgou, a terra escureceu e até os túmulos eles se abriram para mostrar o quanto foi intenso. Não foi algo como se fosse uma simples morte, mas foi uma morte por amor. Foi uma morte por amor. Porque Cristo, ele sendo santo, sendo puro, sendo perfeito, ele pegou tudo aquilo que não era dele para transformar, para nos limpar, para nos purificar de toda dor, para nos purificar de todo sofrimento, para nos purificar de todo pecado, para nos limpar. E assim ele morreu. A única esperança, ela havia ido, ela havia morrido. E assim era tarde demais porque as pessoas elas perceberam que Jesus ele era de fato o Filho de Deus. Depois da morte, depois de ser apedrejado, depois de terem gritado, solte Barrabás e mate esse homem, as pessoas começaram a entender que, na verdade, sim, de fato ele era Filho de Deus. Mas, no domingo de manhã, os perfumes das mulheres já estavam prontos para embalsamar aquele corpo, até que elas viram que, na verdade, Jesus já não estava mais lá. E assim ele foi ressurreto no terceiro dia. No terceiro dia, depois ele apareceu para os discípulos, depois ele fez mais algumas obras por alguns dias e depois ele subiu aos céus. E um dia ele voltará para nos buscar. E essa é a nossa esperança que tem que ficar firmemente no nosso coração. Porque Cristo é o que dá sentido à nossa vida.
Cristo é aquele que fez tudo isso pela gente. Ele viveu 33 anos de muitas coisas, de muitos milagres, de muitas curas, coisas que não caberiam nem na Bíblia, de tantas coisas que ele fez na época. E quando a gente para pensar nisso, falta muito de Jesus no nosso dia a dia. Falta no nosso caráter, falta na nossa mente, falta no nosso coração. Então Jesus, ele é o tema dessa noite para que ele fique aceso. E isso daqui foi um breve resumo de Lucas, que na verdade tem que ficar sendo resumido todos os dias no nosso coração. Jesus, ele é o nosso Salvador e tem que ser o Salvador na nossa vida todos os dias. Todos os dias a gente tem que acordar com o sentido de Jesus, dormir com o sentido de Jesus e lembrar que, sendo uma ministração ou não, sendo heróis da fé ou não, a nossa vida ela tem que ter mais de Jesus na nossa vida. Temos que viver como se, com Ele sendo literalmente o sentido da nossa vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.